E, pelo amor de Deus, parem de confundir logaritmo com algoritmo, porque são coisas completamente diferentes. Porque eu não aguento mais ouvir gente chamando logaritmo de algoritmo e vice-versa. Especialmente jornalistas, né? Fala que tudo é algoritmo. Nossa, eu olho assim, os Deus. caras falando, meu Deus do céu, gente, calma. Pelo amor de Deus, gente. Eu dei uma entrevista sexta-feira para o Leandro Fortes e ele perguntou, professora, por favor, o que afinal de contas é um algoritmo? Aí você explicou para ele que é uma conta, que não é um monstro de tentáculos. É uma receita de bolo, né, gente? Receita de bolo é um tipo de algoritmo. O jeito que você faz conta de somar no papel é um tipo de algoritmo. Algoritmo é uma palavra que é derivada de um matemático chamado Al-Khwarizmi, que eu nunca lembro se é indiano ou se era árabe, que viveu há 1000 anos atrás, e que é um jeito de você organizar o seu pensamento para chegar no resultado de alguma coisa. E no caso da computação, o algoritmo é uma sequência de passos que diz, se aparecer vermelho, você tem que piscar. Se aparecer amarelo, vai escrever pare. Se aparecer... É isso, se a pessoa apertou esse botão, o sistema vai responder. A questão é que, por exemplo, uma coisa que ninguém sabe, que só quem estuda matemática e computação sabe. Não existe aleatoriedade. Nem quando você vai fazer o sorteio daquele daquele sorteio da rifa da esquina. Inclusive, eu fiz um teste, Lenira. Aqui no YouTube, o pessoal sempre fala da esquerda, né? Tem uma teoria da conspiração que é pequenininha, não chega a ser uma coisa ameaçadora, mas eles falam, né? A plataforma privilegia mesmo a extrema-direita, mas a plataforma só vai mostrar informações de direita. Eu fiz justamente o que a plataforma me mandou. Eu assinei todos os canais de extrema-direita. Aí começaram a aparecer as outras coisas que eu não tinha visto antes no YouTube. Você tem que testar. Senão, se você ficar naquela coisa cômoda de que só vou ficar aqui naquela bolha, os caras vão continuar jogando na sua cara conteúdos para tentar te seduzir e fazer clickbait. Essa que é a coisa. Você tem que começar a enganar o algoritmo. Se eu contar para vocês que eu aprendi exatamente... Olha só, eu sou professora de matemática, eu fiz um mestrado em educação e infância, mas, simultaneamente, eu fiz todas as cadeiras do mestrado em matemática aplicada e computacional da mesma universidade, porque eu não sou gente, né? E eu comecei um doutorado em engenharia mecânica, porque eu sou menos gente ainda, mas não terminei, mas isso é uma outra história. Mas, quando você vai... Eu conversando com uma amiga, duas coisas. Fazendo análise B, no mestrado de matemática, que é a teoria que está por trás do cálculo, que é uma matemática puríssima e bem doida, foi que eu entendi como é que o algoritmo como é que o algoritmo funciona para criar as bolhas, que é um negócio que a gente chama de métrica, é uma medida de distância entre mim e vocês. Então, por exemplo, se a gente curtiu 10 páginas iguais, vamos supor que eu curti, eu e o Pedro temos 10 páginas em comum curtidas, ou seguidas, ou whatever. E eu e o Gustavo temos 200. Então, a gente é próximo, eu e o Gustavo, e a gente é distante, eu e o Pedro. É uma medida. Existe uma forma de medir. E aí, com uma outra amiga minha, que é professora daí, ela é pós-doutora, ultra especialista em otimização, aí você descobre eu descobri, né, no caso com ela, quais o mecanismo que essa métrica, que é um conceito de análise matemática ultra específico, foi usado para a computação para otimizar o resultado. Otimização. Para aumentar o resultado da publicidade. Então, sim, como é que a gente vai lidar com isso se a gente não sabe o mínimo do pensamento matemático? Como é que a gente vai lidar com o mínimo do funcionamento disso, se quando a professora ensinou exponencial e logaritmo, eu pulei a aula, porque viralizar é porque se propaga como um vírus. E como é que um vírus se propaga? De maneira exponencial. É uma fórmula matemática, que é a fórmula que mede o crescimento populacional na ecologia, assim que eles usam. Então, assim, não tem escapatória, entendeu? Se você quer estudar esse fenômeno, o crescimento do fascismo na primeira metade do século XXI, então, não tem como fazer isso sem compreender essa maquininha. E aí, quando a gente vai falar disso, hoje em dia, eu ensino algoritmo muito mais. Antes eu não enfatizava essa palavra e não
tratava dela teoricamente, o que significa, de onde veio, por que algoritmo e algarismo são duas palavras parecidas que têm um sentido completamente diferente, mas as duas são da matemática. Você precisa saber disso, né? E aí, de novo, para voltar lá no ensino médio, se o guri só aprendeu a somar, não aprende nem a dividir mais, não aprende o algoritmo da divisão. Como é que ele vai entender como é que a rede social escolhe qual é a propaganda de vestido que ele mostra? Porque a minha rede social sabe que eu sou flamenguista, que eu gosto de vestido riponga, que eu gosto de sapato de sola de reaproveitamento de pneus. Ele sabe. Por que ele sabe? Por causa dessa métrica, desse algoritmo, dessa otimização. Por causa disso.